Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band, que está ligado aqui na nossa TV Bandeirantes. Está no ar mais um Boca no Trombone. Hoje, edição especial sobre a reforma trabalhista, é o último dia do ano. Uma saudação aí, um feliz ano novo para você que está ligado aqui na Band TV. E vão participar comigo dessa edição especial o doutor Marcelo Armiliato de Jesus, em nome do escritório CRJ Advogados. E também trazemos do escritório Dias e Paim Advogados, dois especialistas no direito trabalhista, o doutor Paulo Dias e também da banca do mesmo escritório, o doutor Diego Paim, ambos especialistas aí na matéria trabalhista, né? Reforma trabalhista que durante esse ano de 2017, né, teve a sua aprovação, né, teve o seu deslinde e a gente hoje, durante esse último Boca no Trombone, aqui na sua Band TV de 2017, a gente vai estar versando sobre esse assunto, sobre essa temática. Quero abrir aqui com os doutores, primeiramente, saudar a todos vocês, um feliz 2018 aí para todos, né? Obrigado, Doutor obrigado. Encontra os trabalhadores, a gente está na roda de debate, é a seguinte: foi boa essa reforma trabalhista? O que trouxe de principais modificações? São inúmeras, a gente vai poder falar sobre a maioria delas aqui, mas num apanhado geral, qual é, em síntese, assim, o que a gente pode passar de sentimento para o trabalhador, que é que vai encarar daqui a pouquinho um novo ano, aquele que está pensando em se recolocar no mercado de trabalho? Quais são esses novos regramentos? Foi positivo ou realmente o ambiente agora é mais cinzento para quem está no nosso país? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas, bom dia aos queridos telespectadores. Realmente, doutor Solano, a reforma trabalhista ela deixou de ser uma ameaça e agora ela virou uma realidade. Nós que advogamos aqui na Justiça do Trabalho, tenho certeza os doutores aqui, já tivemos contato com a reforma trabalhista, com processos mesmo distribuídos anteriormente, em que o juiz chega lá e deixa claro que ele vai aplicar as regras processuais, inclusive os honorários de sucumbência. Sim. Então, eu vejo a reforma trabalhista, gostemos dela ou não, mas como uma realidade, até porque eu não creio que vá haver nenhuma alteração legislativa. Nós sabemos que o senador Paulo Paim tem um projeto de lei, por exemplo, de um único artigo, onde ele busca a revogação integral da Lei 13.467. Verdade. Infelizmente, eu não creio no êxito dessa propositura dele. E também não creio, Paulo Solano, que o STF declare a inconstitucionalidade formal de toda a Lei 13.467. Eu acho que alguns pontos, sim, serão declarados inconstitucionais, como inclusive no início desse mês nós já tivemos um ponto que foi declarado inconstitucional, que é a questão da TR. Sim, né? É verdade. A reforma trabalhista, ela diz que o índice de atualização dos débitos trabalhistas é a TR, e no início desse mês nós tivemos o STF se manifestando pela inconstitucionalidade da TR. Então, nós estamos efetivamente diante de uma nova realidade e vai caber a nós, também a nós, advogados, doutor Solano, algumas modificações de postura. Né? Primeiro, a reforma, o advogado na realidade, o advogado é o primeiro filtro de um processo. É o primeiro filtro. Chega lá o cliente, traz os fatos, expõe a sua realidade laboral e o advogado utiliza o filtro da viabilidade jurídica, pega aquelas informações e transforma numa petição inicial. Para tentar enquadrar a situação num pedido jurídico, né? Factível. Exatamente. Né? E agora esse filtro dos advogados terá que ser muito mais apurado. Muito mais apurado. Por quê? Porque com a reforma veio os honorários de sucumbência. Né? Então, para nós evitarmos uma situação de que, de repente, um trabalhador ingressa com um pedido e sai de lá devendo, né? Cabe a nós, advogados, apurarmos agora melhor esse filtro. E, além disso, nós somos prestadores de serviço. O cliente, ele é um consumidor. Sim. E o cliente, o consumidor, ele tem direito à ampla informação do que vai acontecer. Como um médico, por exemplo, um cirurgião plástico,
ele deve alertar o seu paciente do procedimento, dos riscos do procedimento, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Nós, advogados, agora vamos ter esse papel também, né, de alertar o cliente dos possíveis e novos riscos trazidos pela reforma trabalhista. O doutor Marcelo coloca muito bem, né? A reforma trabalhista, então, já é uma realidade. Doutor Paulo Dias, obrigado pela presença, por estar com a gente aqui no Boca no Trombone. Realmente, essa é a visão que a gente tem que passar para o trabalhador quando ele chega na banca, quando ele chega lá no seu consultório, que o senhor vai fazer essa análise que esclareceu aqui minuciosamente o doutor Marcelo de Jesus. Isso cada vez mais fica mais criterioso e mais importante esse contato com o cliente para saber efetivamente se aquela situação ela vai ter guarida de acordo com as novas regras. Essa é a nossa realidade agora para 2018. Obrigado por estar com a gente. Bom dia. Eu acho que o doutor Marcelo ele falou com muita felicidade em relação à real natureza da reforma trabalhista. Porque os riscos do processo, eles têm que ser amplamente explicados para o cliente. O filtro ele tem que ser cada vez mais apurado. E o advogado, tecnicamente falando, eles têm que estar muito mais habilitado a lidar com a legislação nova. Mudou muita coisa, mudaram muitos e muitos artigos. Mudaram artigos importantes. Antes, o cliente nos procurava no escritório e ele sabia que estava protegido pela assistência gratuita. Verdade. Então, nada aconteceria. A falta de êxito no processo trabalhista, ele não redundaria em pagamento. E agora isso mudou. E isso mudou. E o advogado deve alertar, sim, o seu cliente em relação aos riscos do processo. Então, os processos eles têm que ser melhor trabalhados com o cliente. Nós até alertamos os nossos colegas advogados que na entrevista que eles vão ter com o seu cliente, eles possam anotar todos os detalhes com minúcia e fazer o cliente dar a sua ciência. Sim. O cliente assinar, sim, olha... A minha jornada de trabalho era das 8 até as 19 horas. Sem intervalo do almoço, ou o intervalo era 30 minutos ou 40 minutos. O cliente dá o ok. Até para futuramente não haver dissabores, né? Numa falta de êxito de processo judicial. E até para, eventualmente, né, doutor Paulo, o que pode efetivamente acontecer no insucesso da ação, alguma tipo de indenização que o próprio trabalhador tenha que fazer para a empresa, né? Para o reclamante, aconteça, ele tem que estar, como o doutor falou, tem que estar ciente disso, tem que estar anuindo com essa possibilidade. E o advogado se resguardar de sabores com o próprio cliente, né? Sem dúvida. E aí a gente premia a questão da publicidade que falamos antes, né? Que é dever aí da classe com o trabalhador. Doutor Diego Paim, a gente falou um pouco aqui sobre a questão da constitucionalidade ou não da reforma, né? Várias entidades estão se manifestando nesse sentido, a Anamatra, várias outras aí, a Associação dos Procuradores do Ministério Público do Trabalho, já falam sobre manejos judiciais. O senhor, na sua experiência, na sua visão, acredita que algumas dessas demandas, elas possam ter sucesso e sim, pelo menos parte do que foi posto aí nessa famigerada reforma trabalhista possa ser retirado do ordenamento? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas. Então, doutor Solano, eu concordo completamente com o que os colegas falaram agora anteriormente e eu acredito muito que a reforma trabalhista ela vai sofrer várias alterações na prática. Sim. O senhor mencionou a Anamatra, a Associação do Ministério Público do Trabalho. Exato. É interessante fazer um pequeno retrospecto da reforma trabalhista. Por favor. E até agradeço a oportunidade de nós debatermos ela agora, porque lá no começo, no projeto de lei, foi muito pouco debatido. Normalmente tem sido a prática dos governos, né? Exatamente. É tudo no afogadilho, tudo na base do regime de urgência e pouco debate. É um absurdo ter passado em uma das casas um projeto dessa magnitude, menos de um mês de duração em uma das casas. Ou seja, sequer houve um debate com os principais atingidos, que é a classe operária. Inclusive, na época, teve uma votação pública do Senado e, se eu não me engano, foi 130 mil votos contra a reforma e apenas 5 mil a favor. Então, isso já demonstra que, na verdade, quem nos representa lá no Congresso não reflete a vontade do povo. Verdade. Então, fazendo um pequeno retrospecto, a gente vê que, à época, quem é que estava a favor da reforma? As grandes empresas, os sindicatos patronais e, justamente, o senhor falou, contra a reforma estava a Anamatra, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho, todos eles pediram nota pública com pontos contra a reforma, né? Então, agora, recentemente, a Anamatra lançou enunciados
que servem como orientações para o julgamento dos juízes e dos tribunais. E, basicamente, doutor Solano, os enunciados da ANAMATRA, eles vão totalmente contra o disposto na Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. Doutor Diego tocou num ponto muito importante desses enunciados da ANAMATRA e o que vai acontecer a partir deles, né? Qual era a desculpa da reforma trabalhista? Uma delas, né, era a questão da insegurança jurídica. Verdade. Temos que acabar com a insegurança jurídica. Minha opinião, eu acho que existia, sim, insegurança jurídica. Existia. Agora, eu também acho, aliás, eu tenho certeza, que não é essa reforma que vai acabar com a insegurança jurídica. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela vai piorar, principalmente nesses primeiros meses, ela vai piorar essa questão da insegurança jurídica. E por que não vai ser ela que vai mudar essa situação? Porque o problema está num patamar acima, doutor Paulo André. O problema, ele é estrutural. O problema é da nossa Constituição. Nós escolhemos um sistema de controle de constitucionalidade difuso. Sim. Nesse sistema difuso, cada juiz da nação, de cada comarca, pode simplesmente deixar de aplicar a lei por entender que ela é inconstitucional. E nós copiamos esse sistema difuso dos Estados Unidos. Só que lá a Constituição tem 7 artigos. Então não tem como não... É sintética, né? É sintética. A nossa sintética. Constituição tem 250 artigos, ou seja... E mais de 90 emendas. Mais de 90 emendas. Não tem como dar certo. Não é essa reforma que vai resolver o problema da insegurança jurídica, né? Não me venham com essa desculpa que não é essa reforma. Marcelo, até porque, aproveitando o gancho da questão da insegurança jurídica, 25% das ações trabalhistas, elas são improcedentes. Mas é um quarto são das dados do nosso tribunal, né? Dados do nosso Tribunal Regional do Trabalho, que 25% das demandas trabalhistas, elas são consideradas improcedentes e os seus autores não ganham nada. Sim. Então, a reforma trabalhista, na verdade, as primeiras impressões que nós temos é que ela aumentou o quadro da insegurança jurídica, sendo que cada juiz, cada julgador tem um entendimento completamente distinto. Aí nós vamos ver o que os tribunais vão se manifestar em relação ao entendimento. Que ainda é cedo para isso, e né? os próprios advogados, uns se preparam melhor, outros se preparam pior, e a insegurança dos próprios autores das ações, que às vezes se tornam inseguros se eles vão querer ou não pleitear o seu direito. Doutor Diego, das modificações, vamos começar a falar sobre elas, né? Na sua visão, assim, qual é aquela mais gravosa? São várias, a gente sabe. É difícil de acabar elencando. Existem várias modificações no direito material e no direito processual. Isso. Então, que a gente pode citar algumas delas. Mas no direito material, que eu acho que chega mais para o nosso telespectador. No direito material, perfeito. Isso. Vamos trazer, por exemplo, a questão da mulher. Sim. A mulher, ela tinha o direito de gozar do intervalo de 15 minutos antes de começar um horário extraordinário. Perfeito. Agora, a reforma retirou esse direito da mulher. Existe também a questão do trabalho da gestante em local insalubre, que foi muito debatido, inclusive a medida provisória 808 de 2017, que saiu logo após a vigência da reforma, ela alterou a questão do atestado médico, teria que apresentar voluntariamente e poderia ser insalubre em grau médio, mas mesmo assim houve um prejuízo com relação à mulher e à gestante também, né? Nesse sentido. Sim. E a gente pode relatar vários outros aspectos, inclusive processual, a questão de o reclamante, que é o autor do processo, quando ele requisita um pedido de insalubridade ou periculosidade... Sim, que é muito comum, né? Que é muito comum, e nem nós advogados temos, nem os juízes, a habilidade, a capacidade técnica de saber se é atividade insalubre ou não, tanto que necessita somente uma um perito, perícia. Né? E aí, o que a reforma previu, doutor Solano? Que mesmo que o autor perca, ou seja, que o perito entenda que não havia insalubridade, o autor vai ter que pagar honorários periciais para aquele profissional que fez a perícia. Ou seja, ele não sabia se havia ou não, dependia de uma parte técnica. Sim. E um trecho interessante da reforma, mesmo que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o autor vai pagar compelido os honorários. Então,
E isso é supressão de direitos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Marcelo, o trabalho intermitente, hein? É um tema que a gente falou, o senhor nas suas participações aqui durante o ano no Boca no Trombone, tanto aqui quanto lá na rádio, o senhor falava muito sobre esse trabalho intermitente. Agora ele está valendo. Doutor Paulo André, a minha opinião provavelmente seja um pouco diferente da maioria das pessoas que passou aqui em relação ao trabalho intermitente. Eu acho que a essência dele é interessante. Agora, a forma como ele foi inserido dentro dessa legislação é simplesmente desastrosa. Por quê? Por quê? Vamos lá. Vamos imaginar não. Nós já temos aí na mídia ofertas de emprego a R$ 5,00 a hora. R$ 4,00 R$ 4,00 e pouco a hora. Qual é o trabalhador, o garçom, vamos imaginar a figura do garçom, que no sábado o restaurante precisa de uma demanda maior. Verdade. Qual é o trabalhador que vai se sujeitar a ficar lá 3 horas, 4 horas trabalhando em troca de 15, de R$20? Não vai haver sequer, na minha ótica, mercado. Aí tem a seguinte pergunta. Tá, mas e por que o empregador, então, não aumenta o valor da hora? Por quê? Porque se ele fizer isso, ele corre um sério risco de ter uma equiparação do valor hora com os trabalhadores contratados de maneira normal. Via então, CLT. A legislação engessou a possibilidade do empregador pagar mais pelo salário hora. Sim. Na minha opinião, isso está acontecendo. Vamos imaginar se a reforma dissesse o seguinte, olha, eu autorizo a contratação pelo trabalho intermitente, desde que o valor da hora seja 6 vezes superior ao horário do trabalhador normal. Se isso acontecesse, a empresa não ia ficar contratando desnecessariamente. Claro. Porque o valor seria muito alto, seria R$30 a hora, vamos imaginar nesse exemplo. Sim. E aí, para trabalhar 3 horas, daria R$90, para trabalhar 4, 120. Então, se tornaria mais atrativo para o próprio trabalhador, mais digno para o trabalhador e bloquearia a empresa que pretende fraudulentamente, vamos imaginar, despedir todos os seus trabalhadores para contratá-los na jornada intermitente. Então, na minha opinião, a essência até é boa, mas a aplicação, houve um desastre. Infelizmente. Bom, daqui a pouquinho a gente retorna para continuar falando. Hoje a nossa pauta, pessoal, é a reforma trabalhista, os efeitos dela, que vai acontecer no regime de trabalho no país. Já está acontecendo em 2017, mas muito projetando já o ano que está iniciando. Agora eu quero falar com os servidores públicos, pois pensando em vocês, a Copsergs proporciona renegociação de dívidas e empréstimos a juros competitivos e com desconto em folha. Disponibiliza atendimento jurídico com uma equipe experiente em questões do serviço público. Além disso, a Copsergs está com um consultório odontológico especializado em odontopediatria e em próteses dentárias. Em breve, também terá atendimento médico, psicológico e fisioterápico. É a Copsergs pensando no melhor para os servidores. Conheça mais em copsergs.com.br. Copsergs, a cooperativa dos servidores estaduais do Rio Grande do Sul. A gente vai para um pequeno intervalo, já retorna aqui com o CRJ Advogados e Dias e Paim Advogados, né, para a gente debater, continuar falando sobre a reforma trabalhista. No último, estamos fechando a porta do 2017, o Boca no Trombone, ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. O valor da vida não está no tempo em que dura, mas sim em momentos especiais junto de quem amamos. Ter boas lembranças é ter momentos inesquecíveis. Há mais de 40 anos, a Funerária São Miguel conta com qualidade, confiança e compromisso que você e sua família merecem, com excelência no atendimento e o melhor valor de cremação da região. Consulte-nos. Funerária São Miguel. Nas horas difíceis, somos a mão amiga.
De volta com o Boca no Trombone especial. Estamos falando hoje, pessoal, sobre a reforma trabalhista. A reforma que deu pano para manga durante 2017 e dará muito para os próximos anos. Saudar o nosso parceiro, a Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Há mais de 40 anos, tradição e bom serviço prestado. Consulte o melhor preço de funeral. A São Miguel também presta serviço de cremação com preços acessíveis. Faça uma visita à Funerária São Miguel na Avenida Cristóvão Colombo, número 1716, no bairro Floresta, na região central aqui da capital. Você também encontra a São Miguel em Viamão, na rua Julieta Pinto César, número 22, no centro da cidade. Dr. Marcelo Armiliato de Jesus, um dos pontos aí que é necessário a gente fazer um esclarecimento é o acordo extrajudicial. O que é isso? O que mudou nesse ponto aí? Na realidade, não existia isso antes, ao menos oficialmente, né? Porque na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho é o único capaz de dar a quitação de um contrato de trabalho. Então, nós tínhamos, às vezes, lides simuladas, né? O empregador chegava, olha, fulano, aceita um acordinho aqui, pega um advogado, te indica um advogado, vamos encaminhar, simular uma lide, homologar para que o empregador tenha a quitação. Sim. Pois bem, a reforma, ela agora institucionalizou aquilo que era antes uma lide simulada, uma fraude. De que forma isso vai acontecer? O empregador, pretendendo despedir o trabalhador, provavelmente vai conversar com ele, chegar num acordo e indicar um advogado. Esse que é o grande problema. O trabalhador não deve aceitar um advogado indicado pelo seu empregador. Isso... Até porque, né, doutor Marcelo, quando se faz uma lide, uma ação judicial, né, que é isso a lide, na verdade, uma parte busca o seu profissional e a outra tem o seu. Quer dizer, não há essa conjunção de interesses, não pode? Exatamente. São interesses conflitantes. Exatamente, exatamente. Então, assim, por parte do trabalhador, o cuidado que ele deve ter é não aceitar um advogado indicado pelo seu empregador. E o cuidado que os juízes devem ter, porque eles também devem ter cuidado, é de não sair homologando tudo que é tipo de acordo, né? Por exemplo, uma homologação de um acordo sem vínculo de emprego, sim, se começar a ser homologado situações em que não houve a carteira assinada, quem é que vai assinar a carteira mais? Ninguém. É só chegar no final e entrar com uma ação dessa. Verdade. Então, esses são os cuidados que nós temos que ter com esse acordo extrajudicial. Doutor Paulo, sua visão sobre a quitação de dívidas de forma anual. Como que ficou essa situação? Bom, o chamado termo de quitação anual de dívidas trabalhistas é o maior absurdo da face da terra que poderiam inventar em termos de uma legislação. O que consiste? Ao final de cada ano, ou no ano subsequente, o empregador pode ir com o seu empregado até o sindicato da categoria e o empregado dar quitação daquele ano que se passou de tudo o que ele fez naquele ano, horas extras, adicional noturno, sim, todas as verbas que foram pagas. Aí há aquela pergunta assim, primeiro, qual empregado que dependa do seu emprego para sustentar a sua família, na qual o patrão diga, vamos lá que eu preciso que tu assine. Te dou um prêmiozinho, alguma coisa assim. Qual empregado com medo de perder o emprego vai se negar a fazer isso? Verdade. Então, na verdade, nós estamos falando de supressões de direitos e talvez esse seja um dos tópicos piores em termos de supressão. Mais gravosos, né? Muito mais gravosos. Então, assim, precisamos ter sindicatos fortes, sindicatos que representem a sua categoria, que sejam rígidos na hora que eles verem algum excesso por parte de algumas empresas. Sim. Até porque o bom empregador, aquele que cumpre os seus direitos, ele não necessita desses artifícios, né? Então, realmente, é muito preocupante. Verdade. E o senhor tocou num ponto importante, né? Que é a questão sindical, que também saiu prejudicada, enfraquecida da reforma trabalhista. Então, a importância do trabalhador ir lá e, quando ele confia no sindicato, ele contribuir para esse sindicato, porque ali ele vai estar sendo representado e vai ter mais força nas negociações. Para que né? o sindicato possa o proteger em momentos como esse. Sem dúvida. Doutor Diego, uma questão que é muito comum nas questões, nas dúvidas, é a questão da carga horária. Também, o que a reforma trabalhista modificou nesse ponto? Pois bem,
Enfim, foram muitas modificações, mas com relação à carga horária, eu acho que são 2 pontos principais que geraram muita polêmica. É a possibilidade de, mediante norma coletiva, qualquer categoria, o empregador poder implementar a jornada 12/36, que é aquela jornada em que o empregado cumpre 12 horas diárias. Sim. O que, antes da reforma, só era possibilitado excepcionalmente para algumas categorias. Então, outra alteração que também posso mencionar aqui é a questão do intervalo intrajornada, o intervalo de repouso para alimentação. Perfeito. Agora, com a reforma trabalhista, há a previsão de que os empregadores possam, mediante negociação coletiva, e aí, de novo, a força do sindicato... Sem dúvida. Que eles possam reduzir o intervalo que antes era obrigatório de 1 a 2 horas para aqueles empregados que faziam acima de 6 horas diárias. E agora, com a reforma, a empresa pode reduzir até 30 minutos. Ou seja, aquele empregado ele vai poder fazer o intervalo somente de 30 minutos. E aí eu chamo a atenção uma questão interessante. Se a jornada continuar igual, o empregado somente reduzir o seu intervalo, ele vai acabar trabalhando mais e recebendo o mesmo salário. Então, vai ocorrer o quê? Uma alteração contratual lesiva. E doutor, se, por exemplo, tiver que fazer 1 hora extra com esse tipo de intervalo? Eu entendo que invalida, justamente por esse motivo. Agora, para aqueles empregados que reduzam o intervalo e saiam mais cedo, aí acredito que, se for a vontade deles, até seria benéfico, mas eu acho que aí é exceção. Do contrário, eu acho que seria... Doutores, a gente está chegando na conclusão do nosso espaço. Em suma, o que esperar para 2018, doutor Marcelo? Muito trabalho? Olha, muito trabalho e muitas alterações ainda, porque essa medida provisória, 808, ela já tem mais de 1.000 emendas. Então, teremos ainda muitas alterações pela frente e esperamos que as melancias se acomodem. Tomara. Doutor Paulo, essas demandas questionando a constitucionalidade que estão sendo elaboradas, estão sendo propostas por várias entidades, na sua visão, vão ter força para prosperar? É o que nós pedimos aos colegas advogados que façam as suas demandas, até porque a reforma, os pedidos tendo que ser líquidos e certos, para demandas maiores é muito complexo. Precisamos de documentos, ao invés de sair largando um cálculo que pode prejudicar o seu cliente. Então, as demandas devem, sim, ser ajuizadas para que a reforma ela possa entrar no equilíbrio. Doutor Diego, dentro de todo esse manancial de modificações que temos aí, o trabalhador, ele cada vez mais tem que estar ciente dos seus direitos e buscar profissionais, estar inteirado junto ao seu sindicato para poder, no momento de uma eventual negociação, que a gente já falou sobre várias coisas e temos ainda a questão do negociado sobre o legislado, né? E isso ser algo mais fortalecido no momento do bate-papo dele com o seu empregador? Perfeito, doutor Solano. Hoje, mais do que nunca, o empregado ele precisa buscar auxílio ao seu sindicato e aos advogados trabalhistas de confiança, porque justamente a reforma visa dar mais força para o negociado e não para a lei. Então, a gente tem que pensar a importância da contribuição sindical e a força que o sindicato tem. Então, fica esse pedido aos trabalhadores que realmente se interem das alterações e busquem esse auxílio, que é seu direito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Diego Paim, Paulo Dias, doutor Marcelo Armiliato, nosso consultor aqui do Boca no Trombone. E um feliz ano novo a você, né? Um bom 2018, que a gente esteja aqui junto. A gente está pondo final no Boca no Trombone desse ano. Domingo que vem, a gente retorna com muito mais interatividade. Obrigado a você pela audiência. Né? A gente vai trazer consultoria, informação sobre o funcionalismo público, aposentadoria, segurança, as reformas previdenciária, trabalhista, tudo isso aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.